Eu vou depois, 11 horas da noite, pegar um avião para Salvador. Viva São Paulo, viva Vitória, viva Luiz Megali, Joana Treptow, Mauro Soares, também no Café com Jornal. E viva Roberta Russo no Band News TV. Sintonize agora as imagens do Café com Jornal ou do Band News TV. Você terá ao vivo aqui todas as cenas dos estúdios da Band News FM em São Paulo, Zona Sul da capital paulista. Minha gente, temos muitas notícias importantes nesta manhã. Já perdi metade das que eu anotei aqui, mas tudo bem. Queria dizer o seguinte, a primeira delas é que ontem, não está nos jornais, esta manhã, o ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso que o PT tinha apresentado, estava sob responsabilidade dele relatar, e ele decidiu monocraticamente. Havia quem especulasse que ele mandaria essa decisão para o plenário, que era o seguinte: se o Lula deveria merecer a revogação da sentença, a anulação da sentença condenatória no TRF4, né, de Porto Alegre, portanto aquela que o condenou a 12 anos, qualquer coisa de prisão, pela qual ele está cumprindo cadeia em Curitiba. O Fachin negou. Havia uma expectativa, uma esperança no PT, porque o Fachin, na decisão do TSE, que analisou a inelegibilidade do Lula, o Fachin teve um voto divergente dos demais ministros. O placar foi 7-1. E foi 6-1. E o Fachin foi, 6-1, eram 7 votos, e o Fachin foi o único que votou a favor da elegibilidade do Lula, com base no argumento da ONU, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que diz que o Lula deveria ser mantido candidato até o fim de seus recursos na área criminal, bababi, bababá. Como o Fachin foi voto divergente ali, todo mundo achou que ele manteria esse entendimento na análise deste recurso de agora do PT junto ao Supremo. Só que o Fachin saiu por uma argumentação que certamente surpreendeu os advogados do PT, que é o seguinte: a questão da ONU, o argumento do Conselho de Direitos Humanos da ONU, se aplica ao campo eleitoral. E o que ele estava decidindo ontem estava no campo criminal. Ele continua entendendo que a elegibilidade está mantida de acordo com o que a ONU solicita ou determina ou entende, mas que a punição penal criminal não pode ser submetida a este entendimento da ONU, de que a ONU, o que quer que a ONU venha a decidir, não se aplica às decisões da justiça brasileira no campo penal, no campo criminal. E aí, pimba, meteu a caneta, Lula continua inelegível. Tem ainda mais um recurso no Supremo e outros que o PT está tentando para que a candidatura de Lula permaneça viva, não na urna eleitoral, não na campanha da televisão, não, mas no discurso do partido e, portanto, no discurso do seu vice-presidente, o Fernando Haddad. Com isso, o PT insiste na estratégia de manter Lula candidato no seu discurso, na sua campanha, na sua pregação, sendo que, mantendo Lula candidato, não pode manter Haddad como candidato declarado e nem manter Lula no horário eleitoral na televisão e no rádio como candidato declarado, nem permitir que Haddad se declare candidato à presidência da República nestes mesmos espaços ou nas caminhadas que faz pelo país, ou seja, durante a campanha, de tal forma que a estratégia do PT persiste na jogada de risco, extremamente perigosa, arriscada, suicida até, que se aplica um pouco àquela imagem do náufrago, né, que está se afogando e chega alguém para tentar salvar. A técnica de salvamento de afogados ensina que aquele que vai salvar o afogado deve neutralizá-lo para poder salvá-lo. Se deixar que ele se abrace com quem vai salvar, morrem os dois. É muito comum vocês verem, por exemplo, pessoas que fazem salvamentos, agarra o afogado por trás, dá uma gravata nele, imobiliza ele. Já vi situações em que o afogado levou um soco para poder desmaiar, desacordar, e o cara poder retirá-lo nessa situação e tal. Porque se deixar o afogado conduzir a ação, morrem os dois. Ele se agarra ao seu salva-vidas e os dois vão para o fundo do mar. Isso é o que a regra ensina. O que o PT está fazendo com o Lula e Haddad é exatamente a mesma coisa. O Lula, notoriamente, diante das chances jurídicas que ele tem, ele é um náufrago político.
um náufrago eleitoral, prefiro dizer. Ele está na agonia do afogamento, no desespero do afogamento. Mas não sei se é ele sozinho que determina essa estratégia ou se tem algum maluco ao redor dele, tipo Gleisi, tipo Requião, sei lá quem, que diz, não, Lula, continua aí, continua aí. E quanto mais o Lula esperneia no desespero do afogamento, mais vai levando para o fundo da água, né, para o fundo do mar, aquele que está mais próximo dele para tentar fazer alguma coisa, a boia de salvação, que é o Haddad e todo o projeto eleitoral do PT. Pode reverter isso ao curso da campanha, assim que o PT receber o último não da justiça e a partir de então dizer, não, então agora que o Lula não pode, o Haddad estava... Bom, vejamos, até agora, sob todos os aspectos, essa estratégia está dando errado. Deu errado ontem no último capítulo com o Fachin, negando o recurso do PT contra a condenação imposta a Lula pelo TRF4 e está dando errado nas pesquisas. Saiu ontem a pesquisa divulgada pela Globo e pelo Estado de São Paulo, encomendada ao Ibope, em que o Haddad registra um pequeno crescimento de 4 para 6 na intenção de votos, mas está na lanterna dos 5 candidatos que aparecem no radar das intenções de voto. O Bolsonaro subiu de 20 para 22, o Ciro subiu de 9 para 12, a Marina é a segunda que aparece mal na fita aí, porque ficou nos mesmos 12, congelada. O Alckmin subiu de 6 para 9 e o Haddad subiu de 4 para 6, continuando na rabeira das intenções de voto, e isto com mais de uma semana ou uma semana de campanha na televisão, que todo mundo achava, ou muita gente achava, que seria a plataforma de salto de Haddad aparecendo na televisão, no rádio, dizendo que é o candidato do Lula, ou que o Lula é o candidato, o Brasil vai voltar a ser feliz, Lula, Lula, Lula e tal. Não está colando. Na primeira semana não está colando, não colou. Haddad não saiu da lanterna das intenções de voto, repito, entre os 5 candidatos que estão melhor pontuados. Com o seguinte agravamento, quando você vai para o campo da rejeição, você tem 3 grandes destaques. O Bolsonaro disparou na rejeição, tinha 37% dos eleitores na pesquisa que afirmavam que jamais votarão em Bolsonaro, agora são 44%. A Marina subiu na rejeição, ou seja, a campanha na televisão não lhe foi favorável até agora, subiu de 23% para 26% de rejeição. E o Haddad subiu de 16% de rejeição para 23% de rejeição. Então veja que você tem aí um cenário... Sem falar da Marina, que congelou na intenção de voto e piorou na rejeição, sem falar no Bolsonaro, que disparou na rejeição para 44%, embora continue na liderança da intenção de votos, até melhorou um pouco de 20 para 22%, o quadro que a gente tem que observar com mais atenção neste momento aí, para efeito de análise da pesquisa, é a situação do Haddad. O Haddad continua abraçado ao náufrago Lula, no desespero petista de levantar uma única bandeira em torno de um único nome, de uma única liderança, de um único projeto. O PT não tem um projeto de país, o PT tem um projeto de Lula. Então é uma maluquice do ponto de vista da estratégia de qualquer partido e de qualquer salvamento engatar o náufrago ao seu salvador, porque vão morrer os dois, pelo que as pesquisas estão indicando até agora. Talvez se dê aí um fenômeno de que a partir do momento, se algum dia, em algum momento, o Lula disser, não sou mais candidato, não quero ser, não posso ser, ou a justiça disser, não cabe mais recurso nenhum, embora o PT apresente 30 recursos por dia, pode ser que aí se proceda uma alteração bastante significativa e tal, nos últimos... Gente, está faltando o quê? 30 dias para a eleição? Os caras estão jogando com prazo muito exíguo para virar o jogo, como eles evidentemente acreditam que poderão fazer. Então, fica aí o registro, mais uma vez, os números do Ibope de ontem, para você que não memorizou, não viu ainda. Bolsonaro sobe de 20 para 22, Ciro de 9 para 12, Marina congelou em 12, portanto, Ciro e Marina estão empatados em segundo lugar. É o dado aí manchetado pelo Estado de São Paulo. O Alckmin dá uma respirada, sobe de 6 para 9, o Haddad sobe de 4 para 6 e continua na lanterna. Mas enquanto o Alckmin... caiu na rejeição, melhorou. O Ciro melhorou um pouquinho. O Haddad piorou na rejeição
O Bolsonaro piorou significativamente na rejeição e a Marina a Marina piorou na rejeição. O Ciro congelou um pouquinho, melhorou um pouquinho, o Alckmin melhorou um pouquinho, os outros pioraram na rejeição. Agora, a gente fica na expectativa da próxima pesquisa. O Datafolha está aí preparando uma pesquisa nova. Vamos ver o que essa nova pesquisa vai apontar, mas o fato é que a primeira semana de campanha na eleição, no rádio e na TV, não produziu para o Haddad e para o Bolsonaro e para a Marina bons números, não, muito pelo contrário. E tem um detalhe, nessa mesma pesquisa divulgada ontem, a projeção de segundo turno mostra que o Haddad perde para todo mundo. Perde para todo mundo o Haddad. Aliás, o Bolsonaro perde para todo mundo. O Haddad também não passa por ninguém, né? Não, no Bolsonaro com o Haddad tem empate técnico. Empate técnico. Os dois aparecem muito mal no segundo turno em relação aos demais concorrentes. Perde para todo mundo e quando jogam os dois empatam tecnicamente. Ou seja, os eleitores de Bolsonaro que eventualmente estão motivados por derrotar o PT, quando olharem para esse cenário, se ele for congelado, essa previsão aí, se permanecer até o final da campanha, vão dizer, bom, se eu quero derrotar o PT e estou olhando para o Bolsonaro, e o Bolsonaro é o único que não derrota o PT categoricamente, todos os demais derrotam, é provável que o Bolsonaro possa ter aí uma migração de voto para quem queira derrotar o PT, se essa é a motivação de parte do seu eleitorado. Finalmente, minha gente, ontem o Temer resolveu botar no Facebook, foi no Facebook? No Twitter. No Twitter, um vídeo em que ele parte para cima do Geraldo Alckmin, dizendo que o Alckmin está mentindo na campanha dele, que está esculhambando o governo, está esculhambando áreas do país, sei o quê. E aí ele fala uma verdade. Ele diz assim, ô Alckmin, estou falando para você o seguinte, você está dizendo que a educação está um lixo, mas o ministro da Educação do meu governo foi fulano de tal, que do partido que está na sua base de apoio na campanha. Você diz que a saúde é um lixo, mas o ministro da Saúde do meu governo está na base da sua campanha, é de um partido que está na base de sua campanha. Você diz que a economia está um lixo, mas o ministro da Indústria, não sei de quê, do desenvolvimento, sei lá das quantas, é fulano de tal, que está na base do meu governo e está no apoio, na coligação de sua campanha. Você diz que falta emprego, que o meu governo é um desastre do emprego, mas o ministro do Trabalho do meu governo, que está na base ainda do meu governo, é da sua campanha, de um partido que integra a sua campanha. Até aí, tudo que o Temer falou sobre o Alckmin é verdade. Ele está tentando mostrar que o Alckmin finge que desconhece, que tem em torno de si, na base de sua campanha, dentro da sua coligação, o mesmo quadrilhão que está aí no governo, está instalado no governo. Agora, o Temer mente quando diz que as coisas não estão tão ruins quanto o Alckmin afirma. O Temer sustenta que a educação está muito bem, que a saúde está muito bem, que a economia está muito bem e que os empregos estão bem. Ou que o que ele fez nessas áreas é positivo. Então, vejam, são dois mentirosos falando verdades. O Alckmin fala verdades quando diz que essas áreas estão um desastre e que tem responsabilidade objetiva do governo Temer nessa área. E o Temer fala a verdade quando diz que a base, a coligação partidária que apoia o Alckmin é exatamente a mesma que assina essa parte do desastre na economia, na educação, na saúde e no emprego. Então, duas mentiras que levaram dois mentirosos a trocar algumas verdades e a manterem algumas mentiras, cada qual no seu quintal. Bonitinho, não é não? Quando falta voto do cidadão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Toca o barco!